Gente, eu sou a Rimena, conhecida como X. Eu sou estudante aqui da UFPE, de Oceanografia, e eu sou travesti. Oi, gente, meu nome é Jardel, sou uma bicha estudante de serviço social aqui da UFPE e todo mundo me conhece por Jarde. A invisibilização de corpos enquanto nossos, que somos, para além de tudo, negras, é um fator social que vai nos afetar em todos os âmbitos, sejam eles familiares, sejam eles estudantis, sejam eles de todas as formas. Porque para a gente que está ocupando aqui esse espaço, ter esse momento de fala, porque fala a gente sempre teve, a gente só nunca foi ouvida. Para que a gente esteja sendo ouvida aqui nesse momento, muitos outros corpos foram invisibilizados, foram... como é que fala? Não foram ouvidos, entre outras coisas. Na verdade, assim, não é nem uma questão complicada. Por muito tempo eu acreditei que fosse complicado a gente falar sobre invisibilidade. Mas na realidade não é, porque é uma coisa que a gente convive diariamente, né? Em todos os âmbitos, como a gente falou antes, assim, é no âmbito social, mas assim, no âmbito acadêmico, no âmbito familiar. É uma invisibilização também afetiva, né, amiga? Não só o afeto para com a nossa família, não só um afeto para com o outro corpo, né? Afetos em gerais, assim. A gente passa sempre por esse processo. É um processo que, na verdade, é muito, muito complicado, assim. Eu costumo dizer que é um processo bastante violento, né? Porque a gente vive numa estrutura social que diz que é preciso você se afetivar, mas, em consequência disso, a gente não consegue se afetivar, porque dizem que os nossos corpos não servem para serem efetivados, né? Efetivados enquanto afetivos, afetivamente falando. Quase um trava-língua. Esse mesmo sistema vai, negar a gente uma afetividade e ele vai dizer assim a gente, de forma implícita e muitas vezes explícitas, que a gente vai ter que adequar nossos corpos para que assim a gente consiga a afetividade. Por isso que existem todas as travestis transicionando, não só por conta da afetividade, mas por conta da violência que nossos corpos sofrem todos os dias, desde quando a gente sai da periferia, seja para numa parada e a gente recebe várias chacotas, entre outras coisas, seja no ônibus. E são coisas que às vezes ultrapassam olhares. Então é uma questão que vai fazer a gente sempre se auto-questionar, vai saber qual o valor do nosso corpo, entende? O quanto nossa vida vai ser, quando a gente for morta, vai ser passível de luto e tal. Entendeu? É basicamente isso. Por exemplo, uma coisa que eu posso falar assim por mim. Desde a minha adolescência, do início da minha adolescência, eu vejo todos os meus amigos passando por processos amorosos, assim, desde o tipo de... eu comecei a namorar com fulano, eu terminei. Olha, agora eu já tô namorando de novo. Olha, eu terminei. Sabe quantas vezes eu namorei? Nenhuma. Sabe? Hoje em dia eu lido de uma forma muito boa com isso, assim, eu consigo falar sobre isso, mas durante muito tempo, pra mim, isso foi uma questão muito complicada. Porque eu via todo mundo passando por esse processo. E eu nunca, quando era na roda, assim, que a galera ia falar, eu nunca tinha uma experiência pra dizer, sabe? Eu nunca podia chegar e dizer, olha, comigo já aconteceu isso, porque, não tinha. E quando tinha questões que eu podia falar, assim, eram questões que tiveram fins terríveis. Às vezes a gente não consegue criar esses laços dentro de casa, mas pela sorte mais divina a gente consegue criar esses laços na rua, né, com as nossas. Então, assim, é muito importante que a gente desconstrua mesmo essa ideia de afetividade, assim, essa afetividade para com um homem, para com um outro corpo, sabe? E às vezes desromantizar a família, porque a gente fica muito naquela de não, porque a família uma hora aceita, o amor vem acima de tudo. Não, não vem. Não vem, sabe? Eu conheço pessoas que estão há 6 anos aí nesse processo, 7 anos nesse processo, e a família ainda não aceita, a família ainda não respeita. Então dizer que uma hora vai dar certo, eu não vou dizer que vai, porque tem pessoas que realmente não vai rolar, sabe? Então, ainda que a gente não consiga construir esse afeto dentro de casa com a família, a gente consegue construir esse afeto na rua, com as nossas, sabe? É como a gente falou, é tipo assim, sair de casa meio triste, mas chegar numa rua sabendo que você vai ter esse apoio, né? Sabendo que você vai conseguir se sentir mais segura, que suas amigas vão estar lá por você, lhe impulsionando, colocando você pra cima. Então, isso aqui é o massa, isso que eu acredito ser muito foda. Assim, pra mim, eu acredito que, assim, visibilidade, eu não sei como dizer isso, mas assim, visibilidade meio que a gente tem, só não é uma boa visibilidade. Quando eu penso assim nessa questão, porque somos pessoas que não passamos despercebidas, amiga, sabe? Nesse sentido de que, assim, aonde a gente chegar, a gente vai se tornar um corpo visível, entendeu? Sendo que como é que esse corpo da gente vai ser visto? Vai ter uma boa visibilidade ou uma ruim visibilidade, sabe? Então, assim,
a gente tem esse visível, mas ainda assim, o que é invisibilizado é o nosso cunho político, sabe? É o fato da gente se mostrar enquanto pessoas, que para além de tudo são pessoas, porque a gente nem como gente é vista, né? Você ser colocada só num lugar de humorização, é você ser colocada num lugar que você não leva a sério, porque é a gente o tempo inteiro tentando reafirmar a ideia de que a gente vive para além de tudo e a gente tem nossas questões, a gente tem pautas que a gente precisa levantar, pautas que a gente precisa debater, sabe? Não são questões supérfluas, não são questões assim simples, são questões que nos massacram, questões que nos matam diariamente, né? Tanto é que o Brasil, eu gosto tanto de dizer isso, né? Que o Brasil é o país que mais mata travestis e mulheres transexuais no mundo. E, para além disso, LGBTs no mundo. Mas é o país que mais consome pornografia com mulheres trans e travestis. Então, assim, você vê que é uma questão muito louca, sabe? Porque eles tentam invisibilizar a gente no cotidiano, dessa forma, né? Tornar a nossa visibilidade algo negativo. Mas quando eles têm a oportunidade de nos procurar, eles procuram, né, amiga? Porque a gente sempre vai ser, tipo, querendo ou não, vista como objeto sexual. E, tipo, é uma coisa bem descartável. Como a Jardel falou, a gente não vai ser vista para além de tudo enquanto pessoa. Vai ser sempre vista enquanto bicho e travesti. Enquanto a gente agarra essa ideia de, tipo, a gente é bicho, a gente é travesti, ok. E a gente vai colocar nossas coisas em pautas, vai trazer questionamentos. A gente sempre vai ser vista enquanto louca, enquanto a militante, entre coisas. Olha, a gata do mimimi. Olha, tu não fala um A, senão ela vai questionar porque tá falando um A. E aí, entendeu? Só que, para além de tudo, se a vivência da gente, tipo, a gente vai abordar coisas que a gente está sofrendo no cotidiano, vai dizer, e aí, você com esse discurso está contribuindo para isso. Porque você, enquanto meu amigo, enquanto pessoa que diz que todos somos iguais, vai poder fazer. Tipo, o que vai constituir. Já que você tem uma voz, já que você, tipo, não é, como dizer, invisibilizado. Assim, sua voz, pelo menos, é mais ouvida do que a da gente. Apesar que a gente tem... Por estar ocupando esse espaço, que é a universidade, a gente, de certa forma, tem privilégios em relação a outras bichas, outras travestis, que não chegaram a esse âmbito. Entende? Então, é basicamente... Isso acaba meio que se tornando uma forma de destaque, assim, né? Por isso que a gente tem muito... Eu acredito que a gente tenha muito, assim, se for possível, né? O dever da gente falar sempre sobre isso, né? Mas o dever, na verdade, não é uma obrigação, porque... Da mesma forma que a gente pode falar sobre isso, a gente também pode escolher não falar. Porque a gente não é obrigado a nada, né? Não é porque a gente está aqui nesse ambiente que a gente tem que estar o tempo todo militando, o tempo todo reafirmando. Não, se você quiser reafirmar, massa. Se você não quiser, massa também. Não é obrigação de ninguém tá passando por isso, né? Sobre aquilo da gente ser invisibilizada durante o dia, mas procurada durante a noite, né? Invisibilizada no social, mas no sexual, no meio mais privado, mais assim, vazio, você ser procurada, eu acho que é muito reflexo de uma estrutura. Não que eu esteja dizendo que essa seja a única forma de entender esse processo, né? Existem variadas formas, mas uma das formas que eu costumo procurar entender é ver que é um rolê estruturalmente posto, porque assim, você observa que quando estamos em ambientes onde a gente não tem a presença do social em massa, o nosso corpo se torna um corpo desejado, sabe? Mas quando a gente tá só, ou quando a gente tá não, quando a gente tá nesse ambiente mais aberto, durante o dia, assim, falando, a gente passa a se tornar um corpo excluído. O repúdio. Mas a gente percebe que, ainda que durante o dia a gente seja tratada assim, por que durante a noite a gente é procurada, sabe? Então, quer dizer, será que essas pessoas, será que essa estrutura ensinou a esses outros corpos a não nos amarem realmente? Ou essa estrutura ensinou esses outros corpos a, ainda que nos amem, não possam estar com a gente, sabe dizer? Ainda que você deseje um corpo como esse, você não pode ter, sabe? Então é muito daquilo que você pode desejar esse corpo pode consumir a sua mente, mas esse corpo não pode nunca estar com você. Você nunca vai poder assumir esse corpo, você nunca vai poder tornar esse corpo público. Porque, de alguma forma, é difícil a gente ser a gente, entende? Pra gente, tipo, tá nesse meio social, porque pra gente estar sendo socializado de alguma forma, é muito difícil enquanto bichas, enquanto travestis, enquanto negras e tal, entre outras coisas. Mas esse rolê, assim, do close, da fechação, sabe? As pessoas colocam a gente num patamar de
E só servir pra isso. Isso, sabe? E quando na verdade a gente não quer ser isso, tá ligado? Porque assim, eu tô sendo eu, sabe? Eu tô sendo eu o tempo inteiro, mas as pessoas me colocam no lugar de tipo, nossa, arrasou, lacrou, fechou. É, tipo, sendo que, lindíssima, tipo, falou tudo, só que a gente tá falando, tipo, coisas normais, porque vai pensar de alguma forma que a gente tá fantasiada, que é carnaval pra gente todo dia, e é isso. E às vezes vai vir questionamentos pra gente, tipo, tu é assim no dia a dia, é? Tipo, só que, tipo, isso é uma coisa normal pra gente, e a gente não tá fazendo nada só porque a gente vai fugir de um padrão. não é close. Não é close, tipo, não é- é close. Você, tipo, ter que lidar o tempo inteiro com diversas violências. As mais variadas violências possíveis, né, amiga? É violência física, violência psíquica, emocional. E quando eu me sinto bastante... Eu fico até triste, na verdade, quando uma pessoa chega e fica dizendo, bicho, a senhora é tão closuda, a senhora é tão... Como se eu só fosse isso. O close faz parte, claro, né? Não vamos dizer que não tá presente porque tá, né? Mas assim, não é só isso, sabe? São questões que vão para além disso. Tipo, quando eu saio na rua com a roupa que eu saio, quando eu saio na rua com o cabelo que eu saio, não é pra chamar a atenção, não é pra querer fechar, não. É pra dizer que eu posso ser assim e que eu sou assim. Na verdade, eu acredito que quando a gente sai assim, é realmente um ato político. É você mostrar para as outras pessoas que às vezes querem ser como nós e por algum motivo sentem medo, por algum motivo ainda não tem a coragem, não tem algo que possibilite elas serem assim, mostrar para elas que é possível, né? Quer dizer, olha, eu sei que não vai ser fácil, não vai ser simples, mas você ainda pode. E é isso, meninas. Acabou o vídeo de hoje. Espero que vocês compreendam isso um pouco. E a gente tá falando basicamente da nossa perspectiva. Então, a tranquilidade, a bichice, vai vir... Bichice, não sei se é. Bichalidade. Bichalidade também. Vai vir, tipo, da perspectiva de cada uma. Sim. Isso vai, tipo, me adequar à minha vivência. De formas diferentes em cada pessoa, então, né? Entre assim, outras coisas. O que a gente fala aqui é mais algo estrutural, né, amiga? Assim, mas não quer dizer que necessariamente atinja todas as pessoas da mesma forma, sabe? Cada uma possui a sua especificidade em ser travesti, cada uma possui a sua especificidade em ser bicha. Então, assim, é um processo que vai se dando de diferentes formas para cada pessoa, né? Cada corpo ocupa um espaço. Um espaço. E todos os espaços são fantásticos. Seja você, independente do corpo que você estiver, se ame e quebre tudo. Feche. Chique, é isso aí. Bicha estranha, louca preta da favela. Quando ela tá passando, todos riem da cara dela. Mas se liga, macho, presta muita atenção. Senta e observa a tua destruição. Que eu sou uma bicha louca preta favelada, que quando eu vou passar e ninguém mais vai dar risada. Se tu for esperto, pode logo perceber que eu já não tô pra brincadeira. Eu vou botar é pra fuder. Que bicha estranha, ensandecida, arrombada, pervertida. Elas tomba, fecha a causa, elas é muita lacração. Mas tá que eu não tô te ouvindo, boy. Eu vou descer até o